A graça e a paz do Senhor, muito boa noite. Nesse mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Antes de começar aqui essa mensagem, eu gostaria de lembrá-los que na sexta-feira às 20 horas, não fique de fora dessa. Nós teremos um culto especial, nós teremos o nosso especial de Páscoa, convocando os filhos de Deus. Grave isso no seu coração, convocando os filhos de Deus, humilhai-vos. Chegou um tempo, né, irmão, da gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, grave aí, não é comum a gente ter culto ou ter encontros às sextas-feiras, mas nessa sexta-feira, dia 2, especial de Páscoa, a família Manaim, convocando os filhos de Deus, humilhai-vos, tá? Grave essa data aí, escreva mesmo, pendure aí nos recados da sua casa, na porta da geladeira, não esqueça não, viu? Sexta-feira, dia 2, às 20 horas. Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Reis, 1 Reis, Antigo Testamento. A gente vai falar um pouco de uma história bonita que tem lá, no meio de tantas tragédias e de uma corrupção moral, espiritual daquele povo. Tem uma história linda nesse meio, e é sobre essa história que eu quero ministrar hoje no seu coração, assim como fui ministrado pelo próprio Deus. 1 Reis, capítulo 17. Eu lembro que a última pregação que eu fiz aqui no culto de quarta-feira, eu falei sobre a fé, né? E não foi qualquer fé, era a fé de Abraão, né? Então, falei que a gente precisava se fortalecer no Senhor e ter um segredo para fazer isso, que é glorificando Deus. Então, era para a gente se fortalecer no Senhor, dando glória a Deus. Mas você sabe, né, gente boa, que a gente prega o que vive, né? É ou não é? E vive tudo que prega. Então, hoje, novamente, eu venho aqui com uma palavra de esperança para o seu coração, viu? Permita aí Deus agir na sua vida. Permita que o Senhor te encontre hoje. A gente precisa ser encontrado por esse Deus. Ô Senhor Deus, ore aí na sua sala. Eu não sei onde você está nesse momento, assistindo esse culto, mas ore aí no seu interior, clame a Deus, para que os nossos olhos sejam lavados, para que a gente consiga enxergar Cristo. A gente precisa enxergar Cristo no meio desse vendaval todo, gente. O tema da mensagem de hoje é Deus e as vasilhas vazias. Glória a Deus, aleluia, esse é o tema. Deus e as vasilhas vazias. Quando a gente ouve esse tema, quem é crente já logo lembra, né? Da história da viúva, né? Pois bem, gente, tem duas viúvas nessa história. Tem uma em 2 Reis 4, que vai falar lá da viúva Eliseu, que tinha muita dívida e tudo mais, e não tinha provisão do azeite, mas o Senhor faz o azeite transbordar, o profeta ora, e acontece. E temos essa viúva aqui, que é a viúva de Sarepta, que é a de 1 Reis 17. Vamos lá dar uma olhada lá em 1 Reis 17. A palavra do Senhor fala assim, no verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste e se esconde ali no ribeiro de Querite. Vou pular aqui alguns versos, e a palavra do Senhor, então, lá no verso 8 fala: então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê
comida para você. Portanto, a palavra do Senhor veio a Elias, e ele declara que não haveria nem chuva e nem orvalho. Depois o Senhor fala para ele: fuge daqui, vai se esconder ali em Querite, ali naquela caverna. E depois no verso 8, veio de novo a palavra do Senhor a Elias e fala: agora você vai se levantar e você vai à cidade de Sidom encontrar uma viúva e ela vai te dar o que comer. Amém, glória a Deus. Já estamos entendendo então o cenário aqui. Para que a gente se familiarize mesmo, o livro de Reis, ele narra, né, obviamente a história de reis, né, e dos reis que vieram depois de Davi. É bênção isso, porque o Senhor pega Davi como régua para esses reis. O parâmetro para como era o comportamento e a ação e a vida e o reinado e o governo desses homens era a partir de Davi. E o Senhor sempre fala: esse não governou como foi meu filho Davi. Não, ele se corrompeu, ele não fez o que era bom aos meus olhos, assim como meu servo, meu filho Davi. Então Davi, ele tinha um coração íntegro, ele tinha uma entrega, uma obediência ao Senhor, e isso servia como régua. Os assuntos que são tratados aqui nesse livro de Reis, gente, é muito interessante, eu desafio você a ler. Ele vai falar sobre o único e verdadeiro Deus. E esse único e verdadeiro Deus, ele não deveria ser confundido e nem comparado a qualquer outra divindade. No livro de Reis vai falar que o Senhor, ele controla a humanidade, ele controla a natureza, portanto, ele controla a história. Amém? Você está acompanhando aí? O Senhor, como legislador aqui no livro de Reis, ele vai se apresentar como um legislador bom, justo e fiel. Gracioso é esse Deus. Ele é aquele que faz a promessa e as cumpre. Davi já era bem velhinho, se aproximava de sua morte. Salomão, seu filho, reina no seu lugar. E a partir então de Salomão, com o passar dos anos, do tempo, os filhos, eles iam assumindo o trono, no lugar de seus pais. Até Salomão, com a sua sabedoria excelente, ele conseguiu, não conseguiu fazer tudo que era bom também aos olhos do Senhor, como foi Davi. Só que o que acontece? A cada novo reinado, a coisa ia ficando mais feia. A coisa ia descendo ladeira abaixo mesmo, assim. Salvo o caso do rei Asa, né? Que fez sim o que era bom aos olhos de Deus. Ele destruiu os ídolos, os prostitutos cultuais. Mas numa parte ele também não destruiu os lugares altos. Então, a coisa ia descendo ladeira abaixo, até que chega a história de Acabe. Quem lembra de Acabe? Acabe e Jezabel. A gente sempre quando vê essa história treme, né? A mulher perversa, Jezabel, aquela bruxa, né? Era mais ou menos assim, né? Que a turma fala de Jezabel. Mas Acabe não era santo não, viu? Acabe, pensa num sujeito perverso, cruel, era Acabe. A Bíblia relata que Acabe fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Gente boa, Acabe foi pior que todos esses caras. Acabe era terrível, cruel, e ainda se junta com Jezabel. Pensa, misericórdia. Acabe serviu a Baal, levantou um altar a Baal e ainda construiu um templo, uma casa confortável a essa divindade miserável que era Baal. Meu irmão, convoco você a pensar. Imagina aí numa desgraceira de rei em Israel, era esse Acabe. Agora a gente está na história. De repente, aparece Elias. Elias na história, sem referência, sem família, mas aparece como o enviado do Senhor, o Deus de Israel. Então, portanto, aqui a gente tem alguns personagens. Os reis, temos Acabe, Jezabel, Obadias, a viúva, o filho, Elias, Baal, mas o principal personagem dessa história
é o Senhor Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia! Esse é o personagem central dessa história. Uma história de amor que a gente vai encontrar aqui, uma história de graça, em meio à desgraça que estava acontecendo nesse período aqui. Baal, para vocês terem uma ideia, Baal era conhecido, as características de Baal é que ele era o Deus da tempestade, da chuva, da fertilidade da terra. Era essa as características de Baal. E aí de repente Deus usa Elias, e Elias então declara: não haverá chuva e nem orvalho. Eita Deus, terra seca. Olha só o que está acontecendo aí. O povo começou a ficar sem provisão, e sem provisão, a saúde do povo começou a ficar comprometida. Chuva sempre foi bênção. Chuva é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Sem a chuva é como se a vida secasse. O povo dependia da chuva para que as suas plantações viessem a produzir. E com isso, na verdade, sabe o que foi anunciado? Um conflito entre o falso Deus Baal e o Deus vivo e verdadeiro, que era Yahweh. E o ponto alto desse conflito se dá lá no Carmelo. Lembra da história Elias e os profetas de Baal? Seria bom se a gente tivesse tempo para chegar até esse ponto da história. Oh, aleluia! Mas a gente não vai ter tempo para tudo isso, então a gente vai se atentar aqui em Deus e as vasilhas vazias. Aleluia! Elias então recebe a palavra do Senhor e vai até Sarepta. E é lindo ver isso, porque é bonito como a gente vê um Deus que constrói encontros. A história descreve que nesse período de reis era comum as guerras, os confrontos, portanto era comum ter viúva no meio da comunidade. Mas o Senhor fala para Elias ir até Sarepta ter um encontro com essa viúva. Esse Deus constrói encontros, meu irmão. Viu? Talvez nessa noite aí você esteja assim meio duvidoso, meio sem esperança, ou até mesmo meio macambúzio. Mas Deus, Ele promove encontros, Ele constrói encontros. Permite que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração. O Senhor está promovendo um encontro com você agora, assim como promoveu um encontro com essa viúva aqui. Nesse período de reis havia guerra, havia muitas viúvas na comunidade, mas Ele escolheu essa, separou essa, falou o coração dessa. E então Elias vai e pede água para essa mulher. Enquanto ela caminhava, o profeta fala: me dê também um pedaço de pão. Depois você olha lá na sua casa, estou lá no versículo 12, mais ou menos. Quando ele fala, me dê também um pedaço de pão, ela abre o coração. Ela fala: eu não tenho senão um pouquinho de farinha e mais um tantinho só de azeite, para fazer para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. É isso que ela fala. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes o acabou tem sido a palavra final da sua vida, hein? Quantas vezes o acabou tem sido a última palavra? Porque depois disso vem o desespero, não é? Acabou, não tem mais o que fazer. Muitos de nós têm se desesperado por conta desse diagnóstico. Acabou. Cessou. É ou não é? Acabou o recurso. Acabou o remédio. Acabou a paz. Quantos divórcios acontecendo no meio da pandemia? Acabou o amor. Acabou a paciência. É ou não é? Quantos de nós tem se desesperado e olhando esse cenário, olha para a vasilha vazia e acabou. Acabou, e aí? E aí, meu irmão? Acabou, e agora?
Foi mais ou menos a declaração que esta viúva fez aqui a Elias: eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, depois disso nós vamos morrer, porque acabou. Eu venho te dizer de um Deus vivo, poderoso, que traz à existência as coisas que não existem, e que vasilhas vazias para Ele, nada é tão difícil assim. Oh, Jesus! Não são impedimentos para Deus vasilhas vazias. Presta atenção nisso. Deus esconde Elias na caverna. Ali naquela caverna tinha um riacho que durou o período de 2 anos, não sei, era 3 anos e meio sem chuva. Então o riacho demorou, sei lá, 1 ano, 2 anos ali, e ele secou, mas o riacho servia de água para Elias, e o Senhor dava ordem aos corvos, para que esses corvos levassem comida para Elias 2 vezes ao dia. Oh, Jesus amado! Depois disso o Senhor fala para Elias: vai a Sarepta, uma terra que não é nossa, pertence a Sidom, pertence a outras divindades, uma terra que pertence a Baal. Vai lá, você vai encontrar com uma viúva, ela vai cuidar de você. E Elias vai, encontra a viúva, a farinha não seca, a farinha não acaba, nem o azeite seca. Oh, Jesus amado! Elias fala para aquela viúva assim: a farinha não vai acabar, e o azeite não vai cessar. O Senhor, Ele prepara lugares e pessoas. O Senhor prepara lugares e pessoas. Para Ele, nada é impossível. Deixa eu contar rapidamente para você um testemunho. Esse é um testemunho doído, sim, que demorou um pouco para eu contar, e não é sempre que eu conto, mas eu vou contar esse testemunho aqui. Certa vez, eu acredito que eu tinha, eu não sei bem, viu, talvez uns 10 anos de idade, talvez uns 10 anos, não mais que isso, e antigamente eu não sei, mas você é nascido em 80, 82, assim como eu, você deve lembrar, na minha casa, minha mãe, ela tinha um pote assim, para guardar o feijão, e outro para guardar o arroz, né? E tinha aquelas canequinhas assim, vermelhas, que era a porção do arroz assim, para o almoço, né, para a refeição. Você lembra disso? Talvez minha mãe tenha essa canequinha vermelha até hoje. Então ela pegava a canequinha vermelha e preparava a porção do arroz. Certa vez, a gente estava ali na cozinha, meu pai, meu irmão, minha mãe e eu. E aí minha mãe pegou assim, aquele pote de arroz, pegou a canequinha vermelha assim, colocou na panela e falou para o meu pai: acabou. Oh, Jesus amado. Eu não consigo lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro do olhar que meu pai fez aquele dia. E não tinha não, viu, para depois. Acabou mesmo. E eu lembro que a mãe fez aquele almoço, e era arroz. E nossa mistura era mortadela com cebola. Um refogado de mortadela com cebola. Como meu irmão e eu, nós éramos crianças, então depois daquele almoço, a gente foi brincar, sei lá. E com certeza meu pai e minha mãe eles foram chorar, né? Mas ao final daquele dia, o Senhor tocou numa serva dele, que apareceu lá em casa, com bastante comida, viu? Com provisão para 1, 2 meses, com mistura.
Naquela época era o quisuco, né? Oh, aleluia. A minha oração, meu irmão, é para você que se encontra em aflição, assim como minha casa se encontrou um tempo atrás, para que você creia nesse Deus Todo-Poderoso, porque você vai ser socorrido, meu irmão. Isso é promessa de Deus, você vai ser socorrido. Davi disse: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi minha descendência, nem um justo mendigar o pão. Então creia que você há de ser socorrido, na sua angústia, na sua aflição. Agora, se você prosperou de tal forma que essa pandemia não deixou as coisas ruins para você, a minha oração é para que você seja tocado para abençoar o seu próximo. Em nome de Jesus. O bonito dessa história aqui, no meio dessa guerra, desse casal terrível, eu não encontro palavras para dizer o tamanho da perversão que era o coração desse casal, que era Acabe e Jezabel. O bonito dessa história é que o Senhor, Ele socorreu uma pessoa que não era do povo de Israel. Elias teve que andar mais ou menos 160 quilômetros para chegar até Sarepta, que é uma terra pagã, que a história diz que a localização dela era a terra do pai de Jezabel. Oh, meu Deus do céu. E essa mulher aqui, ela não professava fé no Senhor. Por que ela não professava fé no Senhor? Olha aqui comigo. Oh, Jesus amado. Olha aqui comigo no verso 12. Quando Elias fala assim, também me traz um bocado de pão, por favor, ela responde: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Então ela era uma mulher que não professava a fé no Deus de Israel, mas ela viu algo naquele profeta que ela reconhece: esse aí é um servo do Deus vivo. Então, se você está me dizendo que é para eu fazer com os últimos ingredientes da minha vasilha aqui, da minha panela, eu vou fazer. Oh, Jesus. Perceba que o Senhor, ele proveu ali um esconderijo para Elias na caverna, e depois ele provê um esconderijo para Elias ali junto dessa viúva. E pedir água é uma coisa comum, né? Mas num tempo de seca, 3 anos e meio sem chuva, num tempo de seca, talvez isso não seria tão comum. E ela não nega a água, e ele pede o pão e ela não nega. Ela prepara a última refeição. Gente boa, sejamos sinceros. Você tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer a última refeição. Parece um sujeito falando que é para você fazer um pão para ele. O que é que o mundo moderno hoje fala? Não tem nem para mim. É assim ou não é? Mas olhem isso. E eu já estou finalizando. Na terra de Baal, o Senhor muda a história desta família. O Senhor prova que Ele é Senhor dos homens e da natureza. Foi dito que não choveria e não choveu. Depois foi dito que iria chover e choveu. Elias pede para o moço dele ver como que olha para as bandas do mar e veja se há nuvem. E ele fala, assim uma, depois de 7 idas, viu? Do tamanho da palma da mão de um homem. Elias diz, corre e avisa o rei. Vai chover. Vai chover, meu irmão. Vai chover, viu? Oh, Jesus, você consegue ver isso, meu irmão? Como a palavra do Senhor tem mostrado essa riqueza para nós.
O Deus da fertilidade e da chuva, ele estava sendo humilhado, que era Baal. E dentro de pouco tempo ele seria reduzido a nada, que é lá no Monte Carmelo. Que depois dessa vitória que o Senhor deu ali a Elias naquele monte, um homem sozinho. Muito se diz sobre esse texto. Eu estou empolgado hoje aqui, viu, meu irmão? Você tenha paciência comigo. Muito se diz que 7.000 não se curvaram, verdade. 7.000 não se curvou a Baal, mas 7.000 se esconderam. Só um encarou Elias. Só um encarou, e foi Elias. Só ele encarou Acabe, Jezabel, todos os profetas nesse monte. Porque ele não estava sozinho. Ele sabia em quem ele cria. No final ali no Monte Carmelo, que está no capítulo ali 18, todos clamaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todo olho viu. Todo olho viu. Tem um autor conhecido, o Atmani, e ele fala que a nossa tendência, ela é dada a gente olhar sempre para a vasilha vazia, sempre para o balde vazio, mas a gente se esquece de olhar para a fonte. Deus, então, ele muda a nossa perspectiva, Deus, ele supre as nossas necessidades, a fim de que os nossos olhos venham ser mantidos fixamente na fonte. A gente precisa voltar, olhar fixamente para a fonte. Olhar para o balde vazio, muitas vezes nos faz esquecer quem é a fonte. A fonte é esse Deus Todo-Poderoso. Deus e as vasilhas vazias. A farinha não acabou e o azeite da botija, da vasilha, também não vai faltar. Essa é uma declaração fiel, verdadeira, é promessa do Senhor na minha vida e na sua vida. Você crê nisso, irmão? Como essas palavras, elas são sugestivas, e elas nos fazem enxergar os inesgotáveis recursos do Senhor, o oportuno atendimento que Deus tem às necessidades humanas. Nos versículos 9 a 16, a gente vê, é ensinado para nós uma lição sobre o infalível suprimento de Deus. Não mostra como que essa farinha não acabou ali, não mostra como essa farinha chegou, e como esse azeite também estava ali na botija, ali nessa vasilha, mas eu fico pensando, o texto não mostra isso, mas eu fico pensando, aquela família fazendo o pão, amassando a farinha, pegando o azeite, dia após dia, olha lá, tem farinha lá, tem azeite lá. Oh, Jesus amado, lave os nossos olhos para que a gente enxergue o Senhor em meio ao tumulto, em meio ao caos, Pai. Oh, Santo Deus, esse tumulto e esse caos que a gente está vivendo, Pai, que a gente consiga olhar para a vasilha, que era vazia e agora tem suprimento.